Vai ter lugar a oração de sapiência, subordinada ao tema difícil afirmação das regiões e o papel do ensino superior pelo excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, Professor Dr. João Pinto Guerreiro. Professor Dr. João Pinto Guerreiro é agregado em Economia Regional pela Universidade do Algarve, doutor em Ciências Económicas e Economia Agrária pela Universidade do Algarve, Member of Science em Ordenamento Rural e Ambiente pelo Centro Internacional de Altos Estudos Agronómicos Mediterrâneos, Zaragoza, Paris, licenciado em Geografia pela Universidade de Lisboa. É atualmente Presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, NAES, desde 2014. Foi Reitor da Universidade do Algarve, membro da Comissão Permanente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, CRU, Presidente e Vice-Presidente da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, AUL, professor catedrático da Universidade do Algarve na área do desenvolvimento regional, Presidente da Comissão Intermediterrânica da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas, Presidente da Comissão de Coordenação da Região do Algarve e gestor do PRO Algarve. De assinalar ainda diversas publicações que têm nos domínios da economia agrária e da economia rural, do desenvolvimento rural e do desenvolvimento local, da economia da inovação e do papel das universidades no desenvolvimento, designadamente sobre a situação do Algarve, domínios no âmbito dos quais tem orientado diversas teses académicas. A participação em várias reuniões científicas, onde tem apresentado publicações sobre temas regionais relacionados com a economia das explorações agrícolas, o desenvolvimento rural, com a economia regional e, recentemente, com as políticas regionais e locais e com a economia da inovação, e ainda a participação em diversos órgãos consultivos relacionados com o ambiente, o desenvolvimento regional e a inovação tecnológica. Para a palavra ao Sr. Professor. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Sr. Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Dr. Guimarães, Sr. Presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Santarém, Sr. Vice-Presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Desporto, Sr. Presidente de Câmara de Rio Maior de Santarém, Dr. Rui Mendes, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer as palavras que foram dirigidas, tanto pelo professor Jorge Estimo como pelo professor Joaquim Morato, relativamente à minha participação, à minha atividade, com a minha opinião, enfim, tudo, uma opção própria, naturalmente, com uma convergência muito grande relativamente ao sistema de ensino superior, sem fazer qualquer distinção entre os dois subsistemas que integram este complexo fundamental para a vida das sociedades e para a vida da sociedade portuguesa. Devo recordar que há cerca de 2 anos, quando se pôs a questão da Comissão Nacional de Ambiente, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, enfim, nós tínhamos, a comissão é uma comissão autónoma, com representantes do Conselho de Reitores, do Conselho dos Institutos Superiores Politécnicos e da Associação do Ensino Superior Privado. Pôs-se a hipótese de formarmos a comissão, por indicação destes 3 órgãos, 7 membros, e pôs-se a possibilidade, a necessidade de eleger um presidente. E os 2 elementos que representam o CSISP, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, chegaram à reflexão e disseram: o presidente tem que ser o presidente. Isso não pode ser porque há gente mais qualificada, com maior experiência. Não, está decidido, e, portanto, se eu estou nestas funções, enfim, deve-se àquilo que foi a decisão, enfim, quase que influenciou a totalidade dos membros desta comissão, e por isso, enfim, é um enorme gosto estar aqui, enfim, a refletir convosco sobre estas notas que elaborei sobre o desenvolvimento regional, mas também sublinhar bem o papel que estas instituições, designadamente politécnicas, mas também universidades, fora da zona do litoral, fora das áreas metropolitanas, têm desempenhado, têm intervido no sentido de uma melhor qualificação das pessoas, dos nossos concidadãos, dos nossos filhos, dos nossos colegas, porque é um elemento central. Uma sociedade não pode progredir, não se pode desenvolver se não tiver elementos qualificados, se não tiver elementos que tenham uma forte capacidade de intervenção. E isso só se adquire através do conhecimento e através da formação. As minhas primeiras palavras são
Depois, para agradecer o convite que me foi endereçado para me associar à abertura do presente ano letivo do Instituto Politécnico Central. Uma intervenção numa instituição de ensino superior é sempre um pretexto para transmitir algumas preocupações e desafios que parecem adequados ao tempo presente e ao papel que estas instituições têm de desempenhar para uma melhor qualificação das nossas comunidades. Sem perder mais tempo, avanço na problemática para a qual gostaria de vos inquietar. A questão regional em Portugal tem sido abundantemente abordada nos últimos 40 anos, condicionada, embora por ciclos em que a regionalização aparece sucessivamente com menor intensidade. Logo após o 25 de Abril, assistimos, já no período constitucional, a um debate animado em torno de dois modelos propostos por dois ministérios do mesmo governo. Esse debate tentava conduzir à definição do que deveriam ser as regiões plânicas. Das propostas então em confronto, prevaleceu um modelo que entendia que as regiões teriam mais sucesso se associadas a um polo de desenvolvimento, normalmente uma cidade de média dimensão, uma estrutura produtiva concentrada ou uma área metropolitana. Esperava-se que esses polos gerassem níveis de desenvolvimento que, por obrigação centrífuga, distribuíssem o progresso pelas áreas territoriais contíguas, abrangendo nesse movimento a totalidade da região. Partia-se do princípio que o desenvolvimento se poderia propagar como se tratasse de uma mancha de algo que vai, lentamente, resvalando na superfície regional, desde o ponto em que o fluido é derramado, sempre até às extremas desse território. Dessa reflexão, consolidaram-se as 5 regiões do continente e a que se acrescentaram as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Paralelamente, o poder autárquico democrático fez a sua aparição, e é justo reconhecer, revolucionou o quadro local em Portugal. Vários períodos de fundos comunitários acessíveis a partir dos anos 80 do século passado permitiram dinamizar a ação nos territórios municipais, promovendo um nível de infraestruturação e uma disponibilidade de equipamentos que colocam o nosso país nesse domínio entre os mais bem equipados do panorama europeu. E, até há poucos anos, acolhíamos também de forma bem disseminada uma rede densa de serviços estatais de enquadramento público e social que permitiam abraçar sem grandes dificuldades a totalidade da população portuguesa. Foram cerca de 25 anos de acesso facilitado a fundos públicos a que correspondeu, vale a pena sublinhar, um esforço de concertação, de execução de projetos que apenas terá tido paralelo em Portugal com o frontismo em meados do século XIX, através do designado Programa de Melhoramentos Materiais. Neste período, o poder local municipal teve o mérito de satisfazer um conjunto alargado de necessidades básicas das populações, com uma grande incidência nos domínios do urbanismo, do saneamento básico, do ensino obrigatório, do desporto, da cultura, mas também na qualificação, na mobilidade e na promoção das comunidades. Não é possível fazer qualquer comparação entre o que existia em Portugal no princípio dos anos 70 do século passado e o que hoje constitui o património material e imaterial do conjunto dos municípios. Contudo, a bondade de tal processo gerou também uma situação infraestrutural que, se em termos europeus nos coloca numa situação ímpar, como afirmei, induz o nível de custos de manutenção que teremos de suportar para garantir a operacionalidade dos equipamentos e das infraestruturas. Admito que alguns desses excessos resultaram da dificuldade de diálogo intermunicipal, mas também da adoção de modelos de infraestruturas e de equipamentos muitas vezes desajustados às nossas situações, porque importados de realidades diferentes. E, em muitos casos, a regressão demográfica do interior do país suscita novos problemas deste domínio se partimos do princípio que muitos desses equipamentos e infraestruturas apenas se conseguiriam manter através da sua apropriação e do seu usufruto pelas populações a que se destinam. Mas, não obstante esta vaga de investimento público que beneficiou de um período de ouro, desde a nossa adesão às comunidades europeias até o final do presente ciclo de políticas regionais, em 2013, a verdade é que se continua a registrar uma grande diferenciação entre o nível de desenvolvimento do litoral, e em particular das áreas metropolitanas, em relação às restantes parcelas do território nacional, com melhor expressão para as áreas de baixa densidade. É uma diferenciação que se manifesta com maior intensidade e de forma crescente na componente competitiva dos territórios. Essa diferenciação é, porém, mais moderada na vertente social e, porventura, sem fratura relevante no plano ambiental. Este cenário
reflete uma questão crucial que eu gostaria de trazer à vossa apreciação. Julgo que estamos, na atualidade, num processo de mudança. O desenvolvimento das sociedades ocidentais vive entre duas lógicas contraditórias. A componente pública mantém o seu objetivo não só de defender, como também de promover a equidade territorial. Este princípio determina que qualquer cidadão, independentemente do local onde habite ou trabalhe, e para além do seu nível de rendimento, deveria ter acesso aos serviços básicos da sociedade, genericamente identificados como os benefícios da nossa civilização. É um princípio que, pelo menos formalmente, é bem acolhido pela generalidade da sociedade. Pelo contrário, a componente privada procura valorizar os seus ativos através de adequados processos de produção, de colaborações explícitas ou tácitas com entidades de cariz diverso e ainda da exploração de benefícios externos. Tudo isto com vista a gerar riqueza e criar emprego, que é a linha fundamental do componente privado. Os benefícios externos a que me refiro são as vantagens positivas que o bem envolvente das empresas proporcionam às mesmas, e reconhece que estes benefícios externos têm assumido uma importância crescente, diria mesmo decisiva, na localização empresarial. Resultam da possibilidade e da facilidade que as empresas têm para estabelecer relações com outras empresas, para recrutar recursos humanos com qualificações pretendidas, designadamente com elevadas qualificações, para participarem ativamente na circulação de ideias inovadoras, para terem acesso a unidades de investigação de ponta e, em alguns casos, para usufruírem da proximidade de grandes infraestruturas, designadamente portuárias. Mas também a diversidade social e cultural que caracterizam as concentrações urbanas, criando mecanismos de realização pessoal mais sofisticados e de imensa possibilidade de escolha, são também elementos decisivos. Esta tendência tem, nos últimos decénios, impulsionado uma enorme concentração das atividades produtivas nos grandes centros urbanos e nas zonas metropolitanas. Áreas onde, com grande facilidade, são oferecidos aqueles benefícios. A globalização e a facilidade de circulação de bens, de pessoas e de recursos financeiros têm conduzido a esta concentração, favorecendo as áreas de elevada densidade e desprotegendo os territórios de média e baixa densidade. Se nos abstrairmos das áreas metropolitanas, reconhecemos que estas duas lógicas, a pública e a privada, não convergem com facilidade. Muito pelo contrário, geram tensões e criam situações difíceis, se não impossível solução. Os territórios que não conseguem reter as atividades económicas, sobretudo aquelas consideradas de ponta, ou que não conseguem desenvolver uma atratividade relativa mais aliciente ou mais compensatória, acabam por centrar as suas atividades nas funções administrativas de caráter social, educação, saúde, habitação, e nas funções económicas de proximidade, comércio e serviços de âmbito local. O Instituto Nacional de Estatística publica regularmente o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional. Este índice dá-nos o retrato da realidade nacional calculado com base nas NUTS 3, que na atualidade correspondem às áreas das comunidades intermunicipais. O índice está construído com base em 3 componentes: competitividade, coesão e qualidade ambiental. Se isolarmos a componente competitividade destas unidades territoriais, verificamos que o número de NUTS 3, comunidades intermunicipais, que registra valores superiores à média nacional, é reduzido e tem, nos últimos tempos, decrescido. Refira-se que as variáveis que permitem analisar esta componente de competitividade envolvem, entre outras, a produtividade do trabalho, o peso das exportações, as despesas em investigação e desenvolvimento, a taxa de atividade e a participação em cursos profissionais de ensino secundário. No último apuramento, referente a 2013, mas publicado em 2015, este ano, apenas as 2 áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e a região de Aveiro superam a média nacional. Todas as restantes 22 NUTS 3 não conseguem atingir a média nacional, traduzindo uma tendência de reforço das disparidades que, como se afirmou, se tem agravado nos últimos anos. Contudo, no ordenamento que caracteriza a nossa sociedade, a concentração da produção de riqueza não tem inibido a transferência de recursos para as regiões que vão perdendo atratividade. Para além dos rendimentos suscitados pelas atividades sociais e pelos negócios de proximidade, o Estado tem garantido a transferência para essas regiões de um fluxo significativo de recursos. Salários da administração pública, pensões de reforma, transferências para os municípios no quadro da Lei de Financiamento das Autarquias, são recursos que estão disponíveis nas regiões para consumo, para poupança e também para investimento. É normal que o país, que se pretende puro e solidário, desenvolve estes mecanismos de compensação interna, valorizando a designada função redistributiva.
e muitas regiões do interior, para usar um conceito abrangente, funcionam beneficiando de um nível relativamente elevado de transferências públicas para as entidades da administração, autárquicas e desconcentradas, e para as famílias, tentando compensar a marginalização forçada em relação às atividades económicas que têm uma lógica diferente. Este é o drama do que designamos por desertificação do interior. Fecham as empresas de média e grande dimensão e apenas ficam as atividades que suportam a vida local, as quais asseguram os seus negócios, vendendo localmente os bens e serviços que são responsáveis. A solução congeminada das regiões planas, como referi no início, estruturadas em torno de um polo de desenvolvimento, surtiu, pois, o efeito contrário, contribuindo para absorver as componentes, para o polo, as componentes mais dinâmicas do desenvolvimento. E não se pense que este cenário é exclusivo de Portugal. A expansão destas duas lógicas, pública e privada, com expressão nos diversos países europeus, tem facilitado o aparecimento de movimentos independentistas de regiões que, pelo facto de terem concentrado um elevado nível de produção de riqueza, entendem que devem abolir a função distributiva da administração. E se antigamente poderiam beneficiar de um fluxo de mão de obra com origem de outras regiões desse país, na atualidade, a livre circulação de pessoas e uma elevada taxa de desemprego sugere um outro desempenho. É o que hoje se designa por egoísmo territorial, situação que é responsável atualmente em todo o mundo por cerca de 300 movimentos regionalistas, alguns deles independentistas, dos quais cerca de 40% destes 300, ou seja, qualquer coisa como 120 movimentos, são europeus. Os casos recentes da Escócia e da Catalunha são, porventura, os mais mediáticos, para não falar da lenta desagregação da Bélgica. O egoísmo territorial está hoje mais agudo porque também as administrações deixaram de ter a flexibilidade e a margem de manobra financeira que tinham no passado. A crise das finanças públicas afetou de forma pesada a generalidade das sociedades europeias, agudizando as tensões como aquelas que acima enunciei. A limitação das despesas públicas criou, em algumas regiões ricas, expectativas autonomistas que, se fossem concretizadas, remeteriam o princípio da redistribuição e da solidariedade interna para o caixote político. Noutros casos, como é o caso da nossa administração, esta procura ela própria reduzir a parcela de transferência de recursos públicos para as regiões periféricas, interiores ou não integradas no que se designa por litoral. A desertificação demográfica também diminui as exigências e vai justificando, com a incómoda naturalidade, deve dizer-se, o encerramento de escolas, a redução de infraestruturas de saúde ou até a simplificação dos serviços públicos, o que agrava a desertificação. E entramos assim num ciclo vicioso, sendo nossa obrigação tentar provocar a ruptura. Pode perguntar-se se esta tendência que se verifica nas áreas periféricas e que aponta para uma inibição da componente competitiva e por arrasto para o predomínio da componente social será inevitável. Isto é, não obstante o curso normal dos acontecimentos e que os aspectos essenciais são as dinâmicas de concentração das atividades económicas e a redução das disponibilidades de recursos públicos, será que as regiões periféricas se terão de limitar a assumir uma função de espaços museológicos povoadas maioritariamente por reformados e idosos, criando problemas complexos de sustentabilidade às instituições que aí desenvolvem as suas atividades? É neste domínio que importa refletir sobre o papel que as instituições de ensino superior localizadas nessas regiões podem desempenhar, reconhecendo-as como instrumentos potentes para a qualificação dos recursos humanos e, porventura, assumindo com maior ênfase uma intervenção no sentido da dinamização do tecido socioeconómico local e regional. Reconhece que estas comunidades dispõem do elemento crucial que é a proximidade. A facilidade com que se organizam e se estabelecem as relações entre atores que se conhecem, que entendem os respectivos desempenhos, que assumem cumplicidades estratégicas, que investem na afirmação dos seus territórios, são aspectos fundamentais que favorecem uma concertação e uma convergência das suas ações. Neste quadro, o papel que as instituições de ensino superior podem desempenhar-se bem dinamizado é fundamental para contribuir para revitalizar as regiões que registram um baixo nível de competitividade. Situação que, como vimos, deveria seguir uma tendência de agravamento se iniciativas diversas, baseadas principalmente nos atores regionais, não marcarem presença nos processos de desenvolvimento. Alguns dos aspectos que facilitam essa dinamização podem ser anunciados e denunciados, muito embora reconheça que as instituições, designadamente alguns institutos politécnicos e algumas universidades, tenham desenvolvido já iniciativas sólidas e inovadoras nesse campo.
Uma primeira questão aponta para a estruturação de linhas de formação adequadas e com qualidade. O sistema politécnico tem, neste momento, uma vantagem em relação ao sistema universitário, pois é caracterizado por maior amplitude na oferta potencial de formação. Esta linha tem decisivamente de estar nestas regiões, voltadas preferencialmente para a realidade envolvente. Não poderá haver dúvidas sobre a adequação destas iniciativas em relação às problemáticas que se pretendem tratar, responder, inovar ou consolidar. Os bons exemplos são já em número elevado, mas é importante que muitas destas iniciativas se possam estruturar em parceria com outras entidades e sejam centradas em atividades com expressão regional. Invoco um caso no qual tive participação direta de um curso de especialização tecnológica, no nível pós-secundário, em mecânica automóvel, em que o curso se desenvolve numa empresa de manutenção automóvel, beneficiando do equipamento que dificilmente a instituição poderia adquirir e de um corpo docente misto, parte da universidade, parte da empresa. A empregabilidade destes diplomados tem sido francamente positiva. E nestas regiões, o volume de parcerias possíveis é enorme, muitas delas ainda sem concretização, pois com frequência nós, comunidade académica, concentramos a nossa atenção nos problemas internos da instituição e esquecemos o potencial que temos à nossa volta. E a proximidade, repito, a proximidade é aqui um fator central para se encontrarem os resultados adequados às necessidades e às exigências locais. Vale a pena sublinhar que quanto mais qualificados forem os recursos humanos de uma determinada região, mais disponibilidade existe para valorizarmos o que atrás designamos por componente competitiva. Indicadores recentes sobre o impacto da qualificação dos ativos levam a concluir que cada emprego qualificado criado no setor industrial tradicional gera quase 2 ativos em serviços locais. E se o emprego qualificado for criado no setor inovador, o impacto multiplicador de cada emprego aí promovido aponta para a criação adicional de 5 empregos em serviços locais. Uma segunda questão convoca a problemática da atratividade de pessoas. É uma preocupação que deve igualmente estar presente na mesa das prioridades. As instituições de ensino superior têm uma capacidade interessante de atrair pessoas, designadamente personalidades qualificadas. As situações de convite, de permutas de investigadores e docentes, de aceitação de licenças sabáticas gozadas por colegas de outras instituições em residências científicas, do desenvolvimento de projetos de investigação-ação em cooperação, da concepção de programas regionais de copromoção ou da prestação de serviços avançados que obriguem a recorrer a valências externas, todas estas sugestões constituem mecanismos ao alcance das instituições. E a permanência de novos elementos, com raízes noutras realidades e com qualificações específicas, constitui sempre um aliciante para mudanças, para aprofundamentos, para a identificação e iniciação de novos projetos e para a multiplicação de pontos com a realidade envolvente. A própria atividade das instituições, não só o seu funcionamento, como também a vida dos membros da comunidade académica, tem contribuído para o aumento do consumo local de bens e de pequenos serviços, aspecto que tem sido frequentemente sublinhado pelas instituições e particularmente pelos institutos politécnicos como o principal suporte, em muitos casos, da economia local e da criação e manutenção de emprego. No nosso quadro de análise, estamos ainda concentrados na componente social, alimentada principalmente pelo fluxo de recursos públicos a nível região. E o desafio que temos vai no sentido de tentarmos inverter a tendência que promove o esvaziamento de atividades inseridas na componente competitiva, as quais permitem equilibrar as diversas fontes de rendimento localmente disponíveis. É nesse sentido que introduzo a terceira questão que eu gostaria de trazer à colação e que é justamente a possibilidade das instituições de ensino superior desempenharem um papel no fomento e apoio a iniciativas empresariais. Confronto saudável entre as instituições locais, autarquias e associações incluídas, com as dinâmicas de aprendizagem do ensino superior e com as problemáticas que afetam a vida das nossas sociedades, constitui um ambiente social que permite fazer germinar ideias, projetos, iniciativas e negócios e que criam tecido produtivo. Estas iniciativas são muitas vezes disputadas com base em ideias e em contactos diversos, na permuta de desafios, em observações sobre a vida cotidiana ou sobre a verificação do caráter obsoleto dos processos tradicionais de valorização de recursos e contribuem para surgir estruturas produtivas que criam valor e proporcionam emprego. A intervenção das instituições de ensino superior neste patamar obriga a participar em estruturas especializadas, preferencialmente associadas a outras entidades regionais e locais,
para envolver espaços físicos, disponibilidade colaborativa e capacidade de investigação e desenvolvimento de retaguarda. Estamos no momento em que o quadro comunitário destinado ao desenvolvimento regional coloca um acento tónico na atividade produtiva e no fomento empresarial, situação que nos aproveitar e desenvolver. Não é fácil estruturar consórcios entre empresas e instituições de ensino superior e autarquias. Aliás, não é fácil, em algumas regiões, em outras é mais fácil. Hoje vimos exemplos relativamente às regiões de Gabriel de Santarém, que tem sido fácil. Mas é esse o percurso necessário para ganhar densidade produtiva. Recursos humanos qualificados, boas ideias geradas no confronto entre necessidades, exigências e desafios, espaços vocacionados para a incubação são ingredientes necessários a essa dinâmica. E os laboratórios e centros de investigação das instituições de ensino superior aí estão para o apoio de retaguarda, na preparação de protótipos, na experimentação de componentes preparados, na proteção jurídica do conhecimento, no apoio à concepção de novos serviços e na prospecção de mercados. Sublinho, não é fácil manter um ritmo elevado de dinamização destas atividades, mas são fundamentais para resolver os bloqueios locais, para acrescentar competitividade às regiões, para gerar riqueza, para criar emprego, valorizando os recursos e as potencialidades regionais. E, finalmente, fundamental para evitar a saída generalizada das jovens das regiões. Como se pode entender, não poderemos estar perante mecanismos formais, administrativos ou de importância supletiva. O modelo de governança que suporta estes desafios, se bem concebido e, sobretudo, se melhor adotado, deve permitir uma mobilização dos atores regionais e locais na definição e na execução partilhada de políticas de revitalização regional. E se as instituições de ensino superior, na concepção alargada de funções que defendem, devem ter um papel catalisador, reconheço que as outras instituições, com especial apelo para os municípios e para as associações empresariais, são essenciais neste caldeamento de iniciativas e de estratégias. E por isso, e por fim, devem gerar hábitos de cidadania, de participação cívica, de assunção de práticas comprometidas que convergem com a afirmação das regiões e por essa via do país. A gestão do território pode e deve ser considerada como uma arte que terá de incorporar conhecimento e talento para conseguir conciliar aquelas dinâmicas e encontrar um equilíbrio que permita oferecer boas condições de vida às pessoas, adequados contextos para as atividades e garantias de uma utilização sustentável dos recursos disponíveis. Finalmente, enfim, como conclusão, apreciamos as problemáticas das regiões periféricas não integradas nas áreas metropolitanas ou em espaços urbanos de grande densidade económica. Refletimos sobre o atual padrão de concentração das atividades económicas que penalizam fortemente as regiões periféricas. Constatamos a situação precária das finanças do Estado, que obriga uma redução das transferências de recursos públicos para as referidas regiões. E, finalmente, o papel das instituições de ensino superior que, em parceria, podem contribuir para fazer sair aquelas regiões da letargia que, muito provavelmente, as tendências passivas alevariam. Abertura, parceria, exigência e estratégia são alguns dos condimentos considerados fundamentais para que as instituições de ensino superior se assumam como intervenientes interessados no desenvolvimento das regiões, qualificando o tecido social, valorizando a capacidade empreendedora, projetando a região e contribuindo com as suas valências para um modelo de governança participado, comprometido e dinâmico. Não enjeitando a enorme responsabilidade que a comunidade académica tem na participação e na intervenção deste percurso, é, contudo, essencial garantir uma base sustentável plurianual para que essa missão seja cumprida. Esse é o sentido da sensibilização permanente que as instituições de ensino superior promovem junto à administração, pois o seu papel será decisivo para a evolução qualificada das regiões. Muito obrigado.